Você já parou para pensar como era a Terra muito antes de nós? Antes das cidades, antes dos humanos, antes mesmo de qualquer vestígio da civilização. Um mundo completamente diferente, onde criaturas gigantescas dominavam os continentes. O clima era extremo, e até o ar que respiramos tinha outra composição. Hoje vamos viajar milhões de anos no passado. Vamos conhecer a Era dos Dinossauros, um período que durou 165 milhões de anos. Prepare-se para descobrir um planeta que parece saído da ficção científica, mas que realmente existiu. Tudo começa há 252 milhões de anos, com a maior extinção em massa da história, o evento Permiano-Triássico. Quase toda a vida foi destruída, mas desse cenário de devastação surgiram os primeiros dinossauros. Na época, todos os continentes estavam unidos em um só, o supercontinente Pangeia. O interior era desértico e árido, mas nas regiões costeiras, a vida florescia. Os primeiros dinossauros eram pequenos, do tamanho de um cachorro, e dividiam espaço com répteis poderosos, incluindo os ancestrais dos crocodilos. Com o tempo, os continentes começaram a se separar. O clima ficou mais úmido, e as florestas se espalharam. Foi então que os dinossauros assumiram o controle do planeta, e surgiram os gigantes, o Brachiosaurus, que podia chegar a 80 toneladas, o Diplodocus, com 27 metros de comprimento, e os grandes predadores como o Allosaurus, que caçava em grupo e espalhava terror. Nos céus reinavam os pterossauros, alguns pequenos como pardais, outros com asas do tamanho de um avião. E nos oceanos, criaturas impressionantes. Os plesiosauros e os ictiossauros. Eles não eram dinossauros, mas completavam esse ecossistema fantástico. No período Cretáceo, a Terra já se parecia mais com a que conhecemos hoje. Foi quando surgiram as primeiras plantas com flores. Elas mudaram para sempre a vida na Terra. E com elas, novos dinossauros extraordinários. O Triceratops, o Anquilossauro blindado, e os hadrossauros, que viviam em enormes manadas. Mas nenhum é tão icônico quanto o Tyrannosaurus Rex, com até 12 metros de comprimento e dentes de 30 centímetros. Sua mordida era uma das mais fortes da história do planeta. E aqui está uma revelação surpreendente. Muitos dinossauros tinham penas. Isso significa que as aves modernas são descendentes diretas deles. Ou seja, os dinossauros nunca desapareceram por completo. Mas há 66 milhões de anos, tudo mudou. Um asteroide de 10 quilômetros atingiu a Terra, na região do atual México. O impacto liberou energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. O céu se cobriu de poeira. O sol desapareceu. A temperatura caiu e as cadeias alimentares entraram em colapso. Cerca de 75% das espécies do planeta foram extintas. Os dinossauros, os pterossauros e os grandes répteis marinhos desapareceram. Mas alguns pequenos sobreviventes resistiram. E deles vieram os mamíferos, as aves. E muito tempo depois, nós, os humanos. A Era dos Dinossauros durou 165 milhões de anos. Isso é mais de 800 vezes o tempo de toda a história da humanidade. Eles foram gigantes. Foram reis dos mares e dos céus. Foram criaturas que moldaram a vida na Terra como conhecemos hoje. E o mais fascinante é pensar que o legado deles continua vivo, em cada pássaro que cruza o céu. A Terra que pisamos guarda segredos de eras perdidas. E talvez ainda não conheçamos todos. E aí, você gostaria de viajar no tempo e ver de perto esse mundo perdido? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal Mistérios da Terra para mais viagens incríveis pela história do nosso planeta.